Diz o mestre, o gnóstico, o estudante, o espiritualista, deve conquistar primeiro a habilidade de deter o curso de seus pensamentos, a capacidade de não pensar. Somente quem conseguir essa capacidade poderá realmente escutar a voz do silêncio. Quando o discípulo gnóstico alcança a capacidade de não pensar, então deve aprender a concentrar ou dirigir o pensamento numa só coisa. O terceiro passo é a correta meditação, a qual traz à mente os primeiros vislumbres da nova consciência, ou seja, uma percepção mais transcendente. O quarto passo é a contemplação, êxtase ou samadhi. Também é a mesma coisa, tranquilo. Para de pensar, escuta a voz do silêncio, ok? Dirige a concentração e entra em samadhi. Bom, como a gente falou, né? Na meditação existem determinados estágios, até por isso tudo que a gente falou, a gente mostra alguns estágios desse processo, né? E eles são marcados, alguns desses estágios são marcados por fenômenos, mas, mais uma vez, esses fenômenos não são o objetivo da meditação. Lógico que essas experiências que acontecem, né, apesar de não serem os objetivos, elas nos animam e nos mostram que existe uma possibilidade, né? Então, no momento, no começo, é bem um sacrifício, né? Eu quero alguma coisa, ela ainda é para mim distante, então é um sacrifício eu pegar, sentar, fazer minha meditação, deixar o Netflix, estava tão legal aquela série, meu Deus do céu, o que vai acontecer, né? E sentar para fazer meditação. Mas, aos poucos, isso vai se tornando um alimento, conforme nós sentimos um pouco já dos resultados, dos benefícios, ao passo que se torna alguma coisa meio que nós necessitamos, né? Diz o mestre, né? A meditação é o pão diário do sábio. Com a meditação desenvolvereis a supraconsciência, ou seja, nós com a meditação vamos alcançando ou desenvolvendo níveis de consciência cada vez mais profundos. Como dito, isso vai se transformando em um estilo de vida, né? Até para as pessoas, como disse, mais comuns, isso vai trazendo aquela falta, eu preciso daquele estado. Então ela vai buscar isso através da meditação. Até que esse estado se desenvolva cada vez em graus e graus, né? Ele se desenvolva e se torne a realidade da vida. A essência de todas as religiões e filosofias é compreender a si mesmo, que é autoconhecimento. Mas, para tanto, precisamos de métodos. A meditação, acompanhada de uma doutrina confiável, é o método. Sem uma doutrina confiável, torna-se superficial e seus resultados são, pelo menos, inferiores. Então, algumas ideias da moda são interessantes quanto à meditação. Por exemplo, se você tira o aspecto espiritual, transcendente, o aspecto de autoconhecimento mesmo, ele vira uma coisa somente de terapia. E perde o seu poder de levar ao objetivo que é... A ciência tem estudado bastante essas questões de meditação, né? E comprovados aí os benefícios da meditação, os cientistas querem excluir todo o lado místico, sagrado, transcendente da prática e apagar o vínculo com doutrinas religiosas. E o que isso significa? Essência, que é transcendente e espiritual. A meditação não é uma terapia, mas ela pode ser usada para terapia e tem também fins terapêuticos. É um estado de percepção clara, então não é um embotamento, é um estado de percepção. A si mesmo em graus e graus, né? Perceber a sua psique, a sua história, perceber-se de uma maneira grande, ampla. Dentro da meditação existem, basicamente, dois aspectos, samatha e vipassana, ok? A meditação se divide em dois aspectos, um aspecto tranquilidade e outro aspecto sabedoria, um aspecto passivo e um outro ativo. Então, todas as práticas, você pode dividi-las nesses dois aspectos. Então, são as práticas para gerar tranquilidade e as práticas para gerar ou criar, desenvolver sabedoria.
elas se complementam. É como lá no começo. Então, você vai sentar, vai romper lá com os seus sentidos, vai começar a concentração e vai, primeira coisa, começar a tranquilizar a mente. Então, a hora que a sua mente está tranquila, que ela entrou no silêncio, você vai dirigir a atenção para alguma coisa. Ou seja, você entrou num estado de tranquilidade e com essa capacidade de concentração desenvolvida, você agora é capaz de dirigir essa sua atenção, esse seu fluxo de pensamento para algum tema, algum objeto, alguma contemplação. E aí diz o mestre, existe um tipo de meditação que é dirigido à autoexploração, autoconhecimento, do ego, ou seja, dessa nossa própria estrutura psíquica, com o objetivo de desintegrá-lo, ou seja, de acabar com o egoísmo, transformá-lo em cinzas. Também existe um tipo de meditação que tem por objetivo chegar um dia à experiência do real. Que meditação que é essa? Essa aqui dirigida à autoexploração é o quê? Meditação ativa, certo? É esse aspecto reflexivo. E a outra, para a experiência do real, é um aspecto passivo. Um dos aspectos da meditação, como nós falamos, é treinar, é familiarizar-se e treinar. Treinar algumas coisas, esses próprios estados. Nós vamos conhecer os estados e treinar os estados. Conhecer certas virtudes e treinar essas virtudes. E também compreender a mente. Como que se compreende a mente? Basicamente de duas maneiras. Da maneira passiva e da maneira ativa. Ou seja, né, você vai compreender a mente por observar a mente no silêncio e você percebe diretamente a natureza dela e refletindo sobre a natureza da mente, você também compreende a natureza da mente. Que é o que está escrito aqui, explorar a mente e sua natureza. Nós vamos explorar nesse sentido de contemplar a própria mente e entender como ela funciona. E isso diz respeito a perceber como as coisas acontecem. Então, medite e esteja na meditação, esteja observando o que acontece ali, para que você perceba a natureza da mente, ou seja, como as coisas surgem, permanecem e cessam. E aí o que a gente disse, né? Esse acostumar com os estados é a familiarização. Muito bem, gente. Vocês estão demais. Um dos aspectos é dominar a mente e o outro é purificar a mente. Dominar a mente é o quê? A gente está falando o tempo inteiro da mesma coisa. Hã? É passivo. Dominar a mente é passivo. Apesar da palavra apontar para uma ideia ativa, né? Já o purificar é ativo, porque é esse processo reflexivo. Autoanálise, autoconhecimento, todo esse processo mesmo de autoconhecimento que vai trazer a purificação da mente. Então, o dominar é passivo. Você domina, depois dirige para alguma coisa. E aí, isso que a gente falou, conforme nós vamos treinando e desenvolvendo, nós vamos percebendo isso que é uma vida interior. E conforme esse desenvolvimento e percepção da vida interior acontece, nós vamos nos desprendendo um pouco do material, dessa vida externa, ou seja, sendo cada vez menos afetados pela realidade exterior, pelas mudanças da vida, pelas dificuldades, ofensas e etc. Porque se percebe alguma coisa que a vida, de fato, verdadeira, se passa dentro de nós mesmos. Falou que era necessário estudar, então, primeiro é necessário muito ter a teoria para que se possa refletir sobre ela também e perceber como essa teoria acontece. Como que tudo isso que eu li acontece na minha vida. Então, nós temos que estar sempre olhando, lendo alguma coisa e olhando para a nossa realidade e olhando para a realidade na nossa prática mesmo, para que surja a compreensão. Mas, enfim, para que essa compreensão efetivamente surja, é preciso ler e ouvir muitas vezes. É preciso saber que sem uma disciplina de práticas espirituais não conseguiremos ou não conseguimos mudança alguma. Então, existe isso que é a prática formal,
que é o sentar na almofada, no banquinho, na cama, na cadeira e fazer a sua prática. E isso é importante, principalmente no começo, para criar a disciplina. Né? Existe isso que pode ser chamado de prática na vida diária. Colocar em prática o que você aprendeu. Então, no começo nós dizemos que nós precisamos arrumar tempo para a prática. Então, isso é uma pessoa que arrumou tempo para a prática, né? Então, onde você vai fazer? Onde for possível. O que nós devemos fazer é começar aos poucos. Por quê? Porque se você não faz nada e começar a tentar fazer 2 horas de prática por dia, o que vai acontecer? Não vai fazer nada. Você vai desistir e aí isso vai causar um certo trauma, uma resistência e você vai acabar deixando de lado. Então, comece aos poucos e vá aumentando o tempo dessa prática, até chegar ao tempo que você acha que é o ideal ou dentro daquele plano que você fez de desenvolvimento. O que precisa para uma prática? Precisa de interesse. E da onde vem o interesse em prática? O interesse vem muito mais de um aspecto mais elevado de nós mesmos, né? Enfim, para esse desenvolvimento também precisa de seriedade, ou seja, isso se relaciona mais uma vez com a disciplina. A espiritualidade verdadeira se vive nos fatos concretos, ou seja, pegando as coisas da reflexão, das leituras, das práticas e colocando na vida prática, na vida concreta, nos relacionamentos, enfim, no nosso dia a dia, nos eventos da vida comum. É isso que a gente chama de separatividade, né? Não criar essa separatividade entre o que é a meditação e o que é a vida. Não se pode criar uma separação entre o que é meditação e o que não é meditação. A vida é uma coisa só. E o que se consegue ali precisa impactar necessariamente a vida. Senão a gente vai criando uma divisão e isso vai acabar nos prejudicando. E a meditação, mais uma vez, ou toda a prática espiritual, seja ela uma oração, vai se transformando numa fuga da realidade. E aí a gente passa a viver uma fantasia e não mais a percepção da realidade que traria esse autoconhecimento. Dentro de várias doutrinas, né, nós ouvimos falar dessa questão de urgência interior, né? O budismo tem uma palavra que chama, creio, samvega, que é essa urgência interior. Eu preciso me iluminar. E tem que ser agora, não assim, hora que eu me aposentar, eu vou ter tempo, eu vou fazer prática. Não, hoje não, amanhã, depois tem o feriado. Não, é agora, porque amanhã eu não sei nem se eu vou estar vivo. Então eu preciso fazer o que é possível para mim agora. Bom, aí nós falamos um pouco disso, que é o surgimento e a cessação, né? Um aspecto importantíssimo disso é lembrar. E entender o como as coisas surgem, permanecem e cessam. É importante lembrar, reviver, gerar e sustentar estados de paz, tranquilidade, contentamento, felicidade. Quantas vezes? Sim, quantas vezes forem possíveis. Então, é importante fazer breves práticas do dia, ou seja, isso que a gente já falou. Lembra de si mesmo, tenha os seus pontos, os seus marcos, respire. Volte a atenção para você mesmo, perceba a realidade. A meditação precisa ser algo agradável, então a nossa visão do que é meditação precisa ser algo agradável, né? Escolha um local limpo, quieto e seguro. Escolha um horário e procure fazer sempre no mesmo horário. Não devemos estar também nem com o estômago cheio e nem com fome, o que é diferente, né? Não estar com fome. Então, o que a gente disse lá, qual que é o primeiro resultado? O primeiro resultado é perceber que piorou. Nossa, agora eu tenho menos atenção, minha mente está mais agitada. Não, não. Você começou a perceber essa agitação. E a gente falou lá no começo também de não nos fascinarmos pelos fenômenos, né? E entender que a meditação é um fim em si mesmo, e não ficar esperando resultados fantásticos num futuro distante. Tranquilidade e equanimidade se desenvolvem progressivamente, não apenas numa sentada. Precisa de muita prática, o meditador paciente obtém resultados. Então, sente, medite, não espere resultados, mas também não acredite que eles vão acontecer num futuro distante qualquer, eles já estão acontecendo. E quando alguma coisa acontecer, não acreditar que elas vieram de fora, né? As coisas não vieram de fora, é alguma coisa de você com você mesmo que você precisa observar para entender como as coisas surgem,
permanecem e cessam, para entender como gerar e sustentar e manter os estados.